Time português anuncia a contratação de atacante do Flamengo. José Boto será demitido do Flamengo? BAP veta a contratação de Mike Magic. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos para as informações. O elenco do Flamengo recebeu folga nessa segunda-feira. E amanhã começam os trabalhos aí focado no jogo contra o São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você está com saudade de ver o Flamengo em campo? Eu estou chateado por ter sido eliminado aí do Super Mundial de Clubes, mas também com saudade de ver meu time do coração em campo, né? Vamos lá. Felipe Luiz comandará aí mais 4 treinos antes do jogo do Flamengo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Vou trazer para vocês tudo aí direitinho para vocês ficarem por dentro, ó. Após a eliminação no Mundial de Clubes, o Flamengo seguiu aí a programação divulgada pelo clube e concedeu folga ao elenco hoje, segunda-feira. A decisão aconteceu após 2 dias de treinos no fim de semana, comandados aí pelo técnico Felipe Luiz. Mesmo com a frustração da eliminação, a comissão técnica priorizou manter o ritmo do grupo, por isso optou por equilibrar esforço e descanso de forma planejada, tá? Tudo bem planejado. Além disso, todos os treinos ocorrerão pela parte da manhã, o que permite melhor controle de carga de trabalho e mais tempo para recuperação. Dessa forma, o treinador poderá reforçar ideias de jogo e testar variações na equipe titular. Com isso, o Flamengo pretende chegar ao sábado com um time mais equilibrado. Espero que chegue bem equilibrado, espero que consiga vencer o São Paulo e se mantenha pelo menos aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que era o jogo contra o Sport, que seria realizado antes da viagem para os Estados Unidos, jogo que foi adiado e nós não sabemos ainda a data para a realização desse confronto da 12ª rodada, tá? A programação é a seguinte: terça, amanhã, quarta, quinta e sexta-feira, treino às 9h30 da manhã. Sábado, dia 12, às 16h30, Flamengo e São Paulo no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a programação, pegaram aí? E o São Paulo para esse jogo deve ter 2 reforços importantes para o jogo contra o Mengão. Destaque do São Paulo aí, Lucas Moura e Ferreirinha foram liberados pelo departamento médico e devem ficar à disposição do técnico Hernan Crespo para enfrentar o Flamengo. Camisa 7 sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, enquanto o número 11 teve uma contusão na fáscia plantar do pé esquerdo. Então, vão ter reforços aí contra o Flamengo. Lembrando que o único jogador fora desse jogo é o Eric Pulgar por causa da lesão no seu pé, que passou por cirurgia. Gerson foi vendido aí para o Zenit da Rússia. Já o Flamengo enfrenta problemas no setor de meio campo para os próximos compromissos. O técnico Felipe Luiz não poderá contar com Eric Pulgar, que ficará afastado por pelo menos 3 meses devido a uma fratura no pé, no 5º metatarso do pé, e além disso, Gerson foi negociado em definitivo para o Zenit da Rússia. Então, essas daí são as informações. As vendas para o ingresso Flamengo e São Paulo começaram hoje a partir de 10 horas da manhã. Tem ingressos aí que variam de 20 a 500 birimbau. Um abraço para o meu amigo Cláudio aí. Bom, mudando aqui de assunto, tá? Time português anuncia a contratação de atacante do Flamengo. O Alverca de Portugal anunciou oficialmente a contratação do atacante do Flamengo, Felipe Lima. O clube português confirmou a chegada do jovem de 19 anos que vinha atuando na categoria de base rubro-negra.
Assim, a transferência representa mais um passo importante na carreira do atleta, que agora inicia uma nova fase no futebol europeu. Muita boa sorte para você, tá? Que tudo corra bem, que você consiga deslanchar. Felipe Lima deixou o Flamengo após uma passagem de destaque pelo time sub-20. Até então, o jovem atleta integrava o elenco que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Por fim, com a concretização da venda, o atacante não defenderá mais o rubro-negro nesta reta final de temporada. Dessa forma, a saída representa um desfalque significativo no setor ofensivo da equipe sub-20, que vai disputar aí o Mundial Interclubes no Maracanã no mês de agosto, né? Só vejo atletas saindo do Flamengo e sai, e chegadas são pouquíssimas, né? Me questiona aí com relação a esse tal profissionalismo que tanto foi pregado pelo BAP na sua campanha política. Infelizmente, tem tido um certo amadorismo aí que tem nos deixado chateados, tem nos deixado de cabeça em pé. Bom, agora vamos falar aqui sobre Lucas Paquetá. O Flamengo tem monitorado a situação do atleta, né, que foi julgado e ainda não saiu a sentença. Isso tem deixado o West Ham assim furioso com essa prolongação da investigação de Paquetá, né? Então vou trazer essa informação aqui para vocês, tá? Lucas Paquetá segue sem saber o futuro da carreira no futebol. Isso porque, apesar de a investigação por suposto envolvimento com a aposta desportiva já ter sido finalizado, o veredito ainda não foi divulgado. Dessa forma, o West Ham está furioso com a demora da justiça inglesa em revelar o resultado. Falaram que seria aí logo depois do término do campeonato europeu. Já vai entrar a nova temporada aí, 25-26, e nada ainda. As investigações sobre Lucas Paquetá iniciaram em agosto de 2023, porém a audiência do meio-campista começou apenas em março deste ano e teve fim no mês passado. Assim sendo, a justiça inglesa deu um prazo de 2 meses para divulgar o veredito. Por isso, o cria do Flamengo está prestes a iniciar mais uma temporada sem saber se será banido permanentemente do futebol, e as informações é do jornal inglês The Sun. Rapaz, ainda sobre Paquetá aqui, tá? A indefinição também abalou o jogador, que desenvolveu problema de saúde mental e busca um novo começo na carreira. O Flamengo surge como uma possibilidade, mas qualquer decisão depende do desfecho do processo na Inglaterra. Bom, o Flamengo está monitorando a situação de Lucas Paquetá. Deixe o comentário de vocês acham que o Flamengo deve repatriar Lucas Paquetá? Deve dar essa oportunidade para o atleta caso ele seja absolvido? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante, né? Agora, vamos trazer aí em pauta o assunto sobre José Boto e uma possível demissão do diretor técnico trazido pelo BAP logo após que ele foi eleito aí presidente do Flamengo, tá? A informação é a seguinte: o presidente Luiz Eduardo Batista não pensa em demitir José Boto neste momento. Informação de Léo José, do Coluna do Fla. O dirigente português segue com respaldo, mas passa a ser observado mais de perto. Apesar disso, vale destacar que o clima ficou um pouco tenso entre o diretor de futebol e os jogadores e a torcida rubro-negra. Ou seja, alguns jogadores, né, estão assim meio arranhados com ele, e a maioria dos torcedores também são contra algumas coisas que ele vem fazendo, principalmente aí deixando de lado deixar vazar essa informação de que Pedro poderia ser vendido por 15 milhões de euros. Aí também tem a situação do Juninho, né, que foi adquirido pelo Flamengo e não tem conseguido demonstrar nada dentro de campo. Aí depois vem esse Mike Johnston, né, irlandês, que tem números baixíssimos. Aí deram a desculpa que o problema foi por causa de uma lesão, lembrando que a última lesão que o atleta teve foi em 2022. Então não condiz. Então eu vou continuar trazendo aqui. Bom, o que gerou a crise no Flamengo com relação a José Boto? O primeiro movimento que gerou um descontentamento nos jogadores foi a forma como a saída de Gerson para o Zenit foi tratada.
O Flamengo abaixou bastante a multa rescisória do jogador de 200 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão e 300 mil reais, para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Desse modo, o clube russo desembolsou o valor à vista. Saiu a preço de banana, digamos assim. Além disso, surgiram notícias de que o Flamengo estaria disposto a vender Pedro, visto que o atacante supostamente não se adaptou ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Porém, segundo informações apuradas pelo Léo José do Coluna do Fla, a ideia inicial é de que o jogador continue treinando normalmente. Ao mesmo tempo, o atleta seguirá à disposição do comandante para os próximos compromissos do Flamengo na temporada. Tá? Lembrando que Pedro, né, tá com uma certa insatisfação com tudo que tem acontecido. Seus representantes já falaram que se surgir uma proposta, né, boa para o jogador, eles vão entrar em negociações. E lembrando que o próprio diretor do Flamengo, José Boto, como o BAP também falou, qualquer proposta que chegar que agrade ao Flamengo, qualquer jogador será negociado, né? Inclusive, falando aqui em jogador negociado, o empréstimo de Vinição, cara, de graça, para o Flamengo receber numa futura venda, que se vier a acontecer, jogador que poderia ser muito bem utilizado pelo Flamengo. Mas, vamos lá. Complicado. Bom, por que o Flamengo desistiu da negociação de Max Johnston? Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, também atua junto ao departamento de scout para encontrar oportunidades de mercado para o Flamengo. Nesse sentido, a diretoria rubro-negra estava com conversas encaminhadas para acertar a contratação de Michael Johnston, atacante de 26 anos do West Brom, da Inglaterra. Porém, o dirigente desistiu da negociação devido à pressão, questões físicas, valor e opinião pública sobre o atleta. Questões físicas eu descarto, porque tudo que eu pesquisei aqui não tem todos esses problemas físicos o atleta não, tá? Então, seguindo aqui, ó. Segundo o jornalista Vene Casagrande, foi BAP quem vetou a contratação de Mac Johnston. Aqui, ó. BAP se reuniu com o departamento médico do Flamengo para discutir a situação de Mike. A avaliação interna indicou que o atacante só teria condições de atuar por 1.800 minutos na temporada de 2025. Como o clube espera que reforços estejam aptos a jogar ao menos 4 mil minutos por ano, o presidente vetou a contratação e respaldou a análise do departamento médico. O departamento médico, segundo as informações que foi nos passada, havia vetado a contratação do atleta. Bom, se é verdade ou não, como eu falei, está havendo um certo amadorismo na diretoria do Flamengo, principalmente com relação a contratações e a saída de jogadores. Não tem lógica um atleta com uma multa rescisória de 200 milhões de euros, 1 bilhão e 300, cair para dos 25 mil euros, né? Cara, um absurdo isso. Um absurdo. Perdendo dinheiro, né? Eu estou com o pé atrás com relação a essa diretoria, né? E falar em dinheiro, né, mudando aqui de assunto, salários de Depou assusta em meio à notícia do Flamengo de olho no argentino. Rapaz, meia do Atlético de Madrid ganha mais de 3 milhões por mês e tem multa de 96 milhões de reais. Apesar do interesse, Flamengo vê negociação como difícil. Para efeito de comparações, os salários mais altos do elenco rubro-negro hoje são de Bruno Henrique e Alexandro, que recebem por volta de 1 milhão e 800 mil reais. Tá? Depou, portanto, ganha quase o dobro, o que torna a operação fora dos padrões financeiros atuais do Flamengo, mesmo com a forte saúde econômica do clube. Mesmo diante dessas barreiras, o nome de Depou é tratado como uma oportunidade de mercado. No Ninho do Urubu, internamente, o clube entende que a chegada de um reforço de peso como o argentino seria estratégico, mas admite que o negócio, neste momento, é pouco provável pelas cifras envolvidas. Bom,
Foi o que eu falei no vídeo da manhã. Essa notícia foi vazada, né, do interesse do Flamengo pelo Depou, pelo próprio José Botto. Para mim, para fazer uma cortina de fumaça depois da cagada que ele fez com a contratação de Juninho, que deve estar de saída do Flamengo, e a tentativa de trazer o Mike Johnston para o Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, né? O Nicolas de la Cruz tem chance aí de ouro para se firmar de vez como um dos protagonistas do Flamengo, né? O meio ofensivo de la Cruz surge como candidato principal a suprir a ausência de Gerson. Mais móvel e criativo, ele apresenta algumas semelhanças com o estilo de jogo do ex-companheiro. Como falei no vídeo da manhã, o problema de Nicolas de la Cruz, infelizmente, aí é o condicionamento físico, que ele não pode atuar em todas as partidas, está sempre se lesionando, ele tem um problema crônico no joelho, né? O departamento médico da época de Rodolfo Landim sabia disso, mas mesmo assim não vetaram a contratação do atleta, tá? Essas foram algumas informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira, desculpa. Amanhã de manhã, às 8 horas, eu estarei de volta com aquela live e na parte da tarde o vídeo gravado. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.